Eu sou Wesley Faustino. E eu sou Franklin Delano. Está no ar o Fora da Caixa. Está no ar o Fora da Caixa. Está no ar não, né? Está de volta o Fora da Caixa. Que saudade de vocês, povo preto. Olha quem voltou, né? O podcast que andou sumido do mapa, mas sumido por motivos muito reais. É isso, o Fora da Caixa está de volta com mais um episódio incrível aqui para vocês. Já passamos metade do ano com o Fora da Caixa retornando, né? E a gente ficou sumido por motivos de muito trabalho fora, que é bom ter muito trabalho, muita gripe, porque a gente passou um tempo aí doente e acaba não conseguindo dedicar muito às gravações. E aconteceu muita coisa e parece que tem anos que a gente não fala aqui no Fora da Caixa. E eu sei que vocês estavam com saudade, eu sei que vocês estavam chateados, mas a gente não sumiu. O projeto ainda está vivo e a gente está aqui. Para você que não conhece Fora da Caixa, depois de tanto tempo tá caindo aqui no nosso episódio, vou falar para vocês que o Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir as vivências negras e as identidades periféricas. A gente está aí na cena há 2 anos e estamos construindo essa imagem linda aqui, discussões maravilhosas. Depois desse tempo sumido, né, nada melhor do que voltar no auge com um episódio incrível, maravilhoso, com um tema incrível, que é sobre literatura. Não só sobre literatura afrofuturista. E a gente trouxe um convidado incrível aqui, que além de ser um grande amigo, é uma pessoa talentosa, que lançou um conto incrível que a gente vai falar sobre aqui. E ele tá aqui na coxia aguardando para vir conversar com a gente. Mas antes, né, alguns recados muito importantes aqui do Fora da Caixa. Primeiro, né, quanto tempo já passou, então parece que muita coisa aconteceu e de fato muita coisa aconteceu no cenário político, no cenário internacional, né, um ano político, que a gente já espera muito caos, muitas discussões nas redes sociais, e Fora da Caixa vai falar sobre o processo eleitoral, dando continuidade àquela nossa série de episódios sobre eleição. Para frente vamos trazer os novos episódios. Também a gente continua tendo violência policial aí nas ruas, de policiais, né, agindo com truculência. E é um ano muito complicado, porque é um ano que a gente está tentando sair da situação da pandemia, um ano eleitoral onde as pessoas estão se dividindo em grupos, se dividindo em discussões muito apropriadas, e para isso tudo fica muito difícil de ser conversado, a gente começa a ver cenários muito desfavoráveis para o diálogo. E o que eu queria conversar aqui antes da gente iniciar nossa conversa é para a gente melhorar a nossa forma de dialogar um com o outro, principalmente em anos como esse, que são tão conturbados, tão complexos, para a gente melhorar também nossas companhias, né? Porque a gente pode cair em discussões, em brigas muito desnecessárias com pessoas que às vezes não valem nosso tempo, não vale às vezes nem nossa explicação ali, porque tem gente que não quer conversar, não quer discutir política, não quer discutir nada de uma forma muito adequada. A pessoa só quer ficar falando e gritando mesmo. Não estou falando isso por experiência pessoal, tá? Pode parecer, mas eu estou falando porque eu tenho sentido isso. Quando a gente sai, a gente percebe como as pessoas estão e a gente percebe como outras pessoas também estão. Então aqui fica a dica aqui para vocês, tá? Fora isso, deixa eu aqui apresentar nosso convidado que está aqui esperando a gente há um tempão, né? Ele que está fazendo sua estreia na mesa virtual do Fora da Caixa. Muito bem-vindo à nossa mesa, Franklin Delano. Boa noite, obrigado por me receber. Muito, muito bem-vindo, viu? Finalmente a gente podendo conversar e você comentou, né, que esse é um ano muito difícil, é um ano político, e eu fico feliz de participar do seu retorno, trazendo literatura afrofuturista, porque, assim, quando as coisas estão difíceis, a gente precisa muito de arte para sobreviver. Concordo totalmente com isso. O Fora da Caixa adora falar sobre arte, sobre literatura, música, e a gente tá pensando em quê? Em falar sobre mais um tema incrível que envolve literatura. A gente veio falar sobre literatura afrofuturista. E nada melhor do que chamar uma pessoa que mete bronca e sabe falar sobre o assunto, porque ele é escritor e ele é maravilhoso, e é o Franklin que eu trago aqui para vocês. Franklin, mas antes de mais nada, para quem tá em casa, não te conhece, mas deveria. Quem é você? Poxa, meu nome é Franklin Delano, eu sou natural de Alagoinhas, na Bahia.
Atualmente eu resido em São Paulo. A minha trajetória pela literatura, ela passou por outros espaços e por outros lugares. Então eu sou formado em Direito e eu trabalho com prevenção à lavagem de dinheiro. E é muito engraçado quando eu falo sobre isso, porque as pessoas perguntam, tá, mas onde é que você encontra tempo para escrever? Ou como é que você chegou na literatura? E desde pequeno eu sempre escrevi. Sempre era uma questão muito latente em mim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Só que, assim, né, quando a gente não é herdeiro, a gente tem sempre que colocar os nossos sonhos um pouco em segundo plano para cuidar da vida prática. E era isso que eu fazia com a literatura, até que chegou na pandemia e eu repensei várias coisas na minha vida. Eu comecei a questionar a minha trajetória e o que eu vinha fazendo e o que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa mais completa. E eu descobri que o que faltava era que eu me dedicasse mais à escrita. Então, hoje, com orgulho, eu posso dizer que eu sou bacharel em Direito, eu sou profissional de prevenção à lavagem de dinheiro e eu sou escritor. Ah, maravilhoso. Um puta escritor, um baita escritor. A gente vai falar aqui mais sobre seus projetos, sobre o seu conto lançado, né? Esse é o objetivo aqui desse episódio. Mas também nós queremos abordar aqui sobre literatura. Literatura fantasia, literatura afrofuturista. É um tema muito interessante, eu acho que a gente tem discutido muito nos últimos tempos o conceito de afrofuturismo e sua aplicabilidade em diversas questões, principalmente na arte, né, Franklin? Sim. Trazer isso aqui pro podcast eu acho mais que necessário e já estava na hora da gente falar disso e eu tô muito ansioso. Franklin, sem mais delongas, vamos lá pro nosso papo fora da caixa? Bora. Olha, pra ser bem sincero, eu sou um apaixonado por livros. Eu tenho uma estante cheia de livros e, como eu, existem várias pessoas no Brasil que gostam de romance, de ficção, todo tipo de literatura. Mas eu, particularmente, eu gosto de fantasia. Eu sempre amei fantasia. Sempre gostei de contos, sempre gostei de crônicas, sempre gostei de livros de fantasia, não importa qual era a história. Mas eu sempre senti falta de me identificar nessas histórias. Não só me identificar enquanto personagem, mas identificar toda uma história do povo preto. Ou uma história que se dedicasse a contar uma fantasia com as pessoas pretas como protagonista. Ou um futuro ou um mundo que nos pensasse existentes. Isso não é tão fácil se a gente pegar todo aí o arcabouço de livros de fantasia que já foram lançados ao longo de anos. É muito difícil encontrar isso. Mas a gente está vivendo um novo tempo, onde pessoas pretas estão pegando a caneta e estão criando histórias incríveis e colocando um tema à frente das suas histórias, que é o afrofuturismo. Frank, antes de mais nada, vamos falar para a galera de casa. O que seria o afrofuturismo? O afrofuturismo ele é um movimento sociopolítico, porque antes de mais nada fazer arte é fazer política. Então ele é um movimento sociopolítico e artístico e filosófico que se relaciona com as artes plásticas, visuais, com a literatura e que tem o objetivo de trazer a subjetividade negra da África e da diáspora africana para o centro do enredo, para o centro da história. E o afrofuturismo ele se vale de uma coisa muito legal, que é a ficção científica e especulativa, né? Que é como você falou, esse ambiente etéreo, fantástico, onde a gente se permite sonhar, onde a gente se permite criar. Dentro do afrofuturismo, você tem algumas características, né? As mais comuns são que você tenha protagonismo negro, a presença de tecnologia, inclusive as tecnologias ancestrais, e ou uma exaltação cultural ou uma crítica social. Porque dentro da vertente do afrofuturismo, você tem vertentes que são mais fantásticas, você tem vertentes que trabalham a crítica social por meio da distopia. Então é uma gama muito ampla, né? Mas, assim, grosso modo, é esse o movimento afrofuturista. Incrível, muito incrível. É um conceito que eu acho que os ouvintes, as pessoas estão se deparando muito, né? Principalmente para quem consome muito redes sociais e principalmente para quem segue muitas pessoas e tem pessoas pretas enquanto referência. Sim, sim. É um conceito que a gente tem se deparado com ele nas artes, nas performances, eu acho incrível, até mesmo em vestimenta, né? Eu acho que as pessoas, a principal característica que elas enxergam o afrofuturismo é em roupa, no visual. Sim. Elas têm uma ideia de imaginário, de um visual, de um cenário, né? Mas trazer isso para escrita, para uma história, para literatura, é diferente? Nossa, sim.
Você sabe que você falou sobre a falta de representatividade, né? E assim, se um tempo atrás você me perguntasse das minhas referências, quando eu era mais novo, quase todas as minhas referências eram referências brancas. O meu filme preferido é o Blade Runner, que é dirigido por Ridley Scott e estrelado por o Harrison Ford. E eu gostava muito de Star Wars, então eu assistia coisas que não tinham a ver comigo, assim, exceto por Blade, né, que eu gostava muito também. No imaginário, assim, quando você trata do afrofuturismo nas artes visuais, você tem uma gama muito maior de coisas para você explorar, visualmente falando, né, que são um apelo e são um atrativo. Na literatura, outros meandros eles precisam ser trabalhados, porque você precisa transportar o indivíduo, o leitor, e fazê-lo imaginar muitas vezes coisas que ele nunca viu, porque não existem referências. Então, é um trabalho de pesquisa, de cultura negra, de ancestralidade negra, o escritor afrofuturista, ele se reconecta com a própria ancestralidade e existe uma responsabilidade muito grande também em você fazer o leitor se conectar com a sua ancestralidade também e puxar essas referências. E aí, assim, o escritor ele explora descrição de pessoas, características, como você falou, o vestuário, elementos de cabelo, o meio, o ambiente, o espaço, tudo isso ele se complementa dentro da narrativa para realmente criar essa sensação de imersão do leitor no ambiente que ele está. Uma dúvida que eu sempre tive, assim, pode parecer até inocente da minha parte, mas acho que é válido conversar. Se eu, durante uma história que a gente está lendo, né, eu posso ler características do personagem, características do ambiente, da decoração, da arquitetura, mas como identificar que isso seria afrofuturista? Porque uma forma rápida de conceituar afrofuturista é se imaginar enquanto pessoa negra, com suas tradições e culturas, num futuro bem à frente, concorda? Estou resumindo assim de uma forma bem básica. Sim. É se imaginar nesse futuro tecnológico, cheio de progresso, que a gente conceitua quando imagina sempre à nossa frente, é imaginar as características e a inserção de pessoas negras também nesse ambiente. Só de ler uma história que se passa no futuro e tem pessoas negras enquanto protagonista, faz essa história ser afrofuturista? O afrofuturismo ele é diferente de uma ficção científica com protagonismo negro, né? Dentro da estética afrofuturista e da literatura afrofuturista, o tema essencial é a cultura africana, a cultura diaspórica, e esses elementos filosóficos, estéticos e culturais, de fato, do povo negro, né? Então, são elementos, por exemplo, que se você assiste um Pantera Negra, por exemplo, e você assiste um Star Wars, você tem dois filmes de ficção científica, por assim dizer, mas você consegue perceber que a carga cultural, a carga estética, a carga histórica em Pantera Negra tem um valor muito importante. E a subjetividade do protagonista ou dos personagens negros, ela é um elemento essencial na história. Enquanto que você pega um filme de ficção científica mais generalista com protagonismo negro, você de fato pode ter uma distopia, você pode ter uma space opera, mas o cerne não é a cultura negra. Você eventualmente pode ter personagens negros, pode ter um protagonista negro, mas dentro do afrofuturismo, esses elementos da cultura negra, os elementos que nos remetem à África e que nos conectam com a ancestralidade, eles são imprescindíveis. São imprescindíveis, né? Eles podem falar mais alto até do que o próprio sujeito, que seria o personagem principal. Sim, sim, porque a ideia, como você falou, ele é nos remeter ao futuro, né? Assim, via de regra. O afrofuturismo, você tem obras assim que conversam sobre os mais variados temas, né? Mas dois temas muito comuns são ou da crítica social, então que abordam uma distopia, onde o negro ele não está necessariamente numa posição de igualdade, uma posição esperada. Então, você pega o exemplo do filme Corra, que é um terror, né, mas tem elementos de ficção, ou é um futuro que nos dá esperança enquanto povo, da gente se olhar e se enxergar vivos, de a gente se enxergar potentes, produzindo, da gente enxergar nossa cultura prosperando, e aí tem um exemplo, por exemplo, do Pantera Negra. Então, as histórias elas podem se dividir em alguns temas, mas dois dos mais comuns
que tem encontrado muita produção ultimamente tem sido esses dois. Falando ainda sobre literatura futurista, assim, enquanto leitores, né, porque vocês, eu e você e os nossos ouvintes que consomem livros e gostam, qual a importância dessa ruptura da gente conseguir chegar numa livraria ou a gente ter esse tipo de produto para poder consumir hoje, tanto em livros, quadrinhos, contos? O primeiro impacto que se causa é aquele de você se enxergar. Então, é como eu comentei, né? Quando eu era criança, as obras que eu consumia, os livros que eu lia, os filmes que eu assistia, eu não me enxergava, né? Embora eu gostasse, eu não me enxergava. Quando você tem a estética afrofuturista sendo explorada em obras diversas, né, na literatura, que é o que a gente está conversando aqui, você primeiro faz o leitor se enxergar. Eu acho que isso é um elemento muito potente para crianças e adolescentes que estão em fase de formação e que têm autoestima ainda sendo construída. O segundo é que você pode contar para aquela pessoa que ela é capaz de ser aquilo. E quando eu digo ser aquilo, é o ser tudo, né? É um ser escritor, porque você está consumindo escritores negros, é um ser o que o protagonista que você admira é um ser ilustrador, porque você está consumindo ilustração quando você consome literatura também, muitas vezes. Então, é esse mecanismo potente que conversa com as pessoas subjetivamente, que diz para elas que elas podem ser aquilo que elas quiserem. As pessoas falam muito, né, que representatividade é um tal de cumprir cota, minimizando o papel e a força que a representatividade tem na subjetividade das pessoas. Assim. A partir do momento em que você se enxerga em algum espaço, você começa a acreditar que aquilo é possível. E você tem força para traçar o seu caminho e chegar naquele lugar. Exatamente. E você puxando aí essa questão de cumprir cota, né? A gente tá falando de questão de fantasia, eu sei que eu vou sair um pouquinho aqui da conversa que é sobre literatura. Frank, a gente vê aí que em 2022, né, com 2 séries para lançar que é a House of the Dragon, que é um spin-off lá de Game of Thrones, e Os Anéis do Poder, né, que é sobre a Terra-média, 2 séries que estão colocando personagens negros em papéis que originalmente nos contos, nos livros, não são descritos enquanto personagens negros. E a gente vê como a internet fala merda, como vem à tona muito preconceito dessas pessoas que consomem fantasia, que consomem esse mesmo tipo de livro que eu e você gostamos e estamos tentando reconstruir esse imaginário, ao menos na literatura. O racismo ele se apresenta de diversas formas, na verdade, né? E quando a gente trabalha com cultura pop, de maneira geral, uma delas é a questão dos fandoms, dos fã-clubes, dessas séries que são muito clássicas, né? Acho que um exemplo ainda mais recente é o do Percy Jackson, que vai virar série, e que escalou 2 personagens negros, né, para viverem ali, para serem os protagonistas, né, para serem os parceiros do protagonista na série Percy Jackson. E a atriz, não por acaso, começou a sofrer racismo, uma criança, ela começou a sofrer racismo na internet. Então, é uma das maneiras que os racistas têm de nos negar espaço. Em compensação, a gente teve aí a divulgação, né, do novo Doctor Who, que é o... Sim. Eu não sei pronunciar o nome dele, como é que fala? Enikuchi Agatawa, não sei como é que pronuncia direito o nome dele. Mas ele é um ator maravilhoso, ele é incrível, e o primeiro Doctor negro, né, em quase 50 anos aí do personagem, e o fandom recebeu muito bem. Normalmente a gente tá tão acostumado com essa retaliação por parte do fandom branco, né, quando tem inserção de atores e personagens negros ali, aí estão vibrando muito por ele, pela nova companheira dele, que também é uma atriz negra, que vai fazer a companion ali do Doctor. E eu fico muito feliz quando eu vejo que um universo, mesmo de fandom fanático, ele funciona para todo mundo que gosta. Mas isso não é uma realidade, né? Não, eu acho que esse exemplo que você citou do Doctor Who é o reconhecimento de que isso é um caminho sem volta. Por muito tempo, ainda hoje, na verdade, a gente tem uma disrupção da representatividade, principalmente no elemento do whitewashing, né? Então, que Hollywood explora muito bem, inclusive, para rejeitar, inclusive, papéis de minorias no cinema e para dar ainda mais visibilidade a atores e atrizes brancos. Mas eu acho que é um movimento sem volta, porque a gente já entendeu, as pessoas já entenderam de maneira geral, que não há uma falta
de profissionais talentosos para atuarem no audiovisual, para estarem à frente das telas. E à medida que o público demanda isso e as empresas elas caminham nesse sentido, uma hora você alcança um patamar de normalidade, assim, dentro do possível, né? Então as pessoas elas param de questionar, porque elas conseguem consumir aquele produto como se ele fosse uma coisa usual, porque de fato ele é. A sociedade é plural e nada mais justo de que a gente tenha as nossas obras de ficção reproduzindo a diversidade da nossa sociedade. Exato, e por mais obras de ficção que façam o que essas obras que vão lançar esse ano estão fazendo, sabe? Inserindo mesmo personagens do mundo de fantasia que não eram considerados esses personagens e coloque mesmo. Exato. Deus, né? Em 2022 a gente tem que ficar justificando ainda sobre personagens que nem existem, sobre conceitos falhos aí, de justificativas do porquê, de cor ou não. Estão defendendo uma obra literária a ponto de torná-la muito real. Isso é até preocupante, assim, mas a gente sabe que é um recorte de uma sociedade que é mais baseada em fãs, em galera muito viciada nesses conteúdos, né? Sim. Mas a gente tá falando de literatura, e literatura causa essa comoção. Muito, assim. Quando você explora obras que são clássicas, e acho que a gente vai ter um momento para conversar sobre isso, quando você explora obras muito clássicas, as pessoas elas se ressentem um pouco de tentar mudá-las, e quando você traz obras que abordam temas que não haviam sido trazidos antes, inicialmente o público, né, o público mainstream, ele tem um certo estranhamento. Dando prosseguimento aqui, hoje, quais são as suas maiores referências na produção afrofuturista no Brasil e no mundo também? Como eu comentei com você, né, o meu autor preferido, ele não é negro. Eu sou apaixonado pelos livros do Philip Dick, porque quando eu cresci, eu tenho 27 anos, a minha geração foi uma geração que acompanhou aqueles machões grandões, tipo Arnold Schwarzenegger e o... Sim, Sylvester Stallone. E eles faziam filmes de ficção científica ali no final dos anos 80, meados dos anos 90 até os anos 2000. E eu me lembro de um filme que me marcou muito, que era O Vingador do Futuro, que ele era um filme que questionava, né, o que era realidade, o que era fantasia ou imaginação. E aquele filme me deixava, assim, impressionado, embasbacado. Eu comecei a consumir autores negros de ficção científica conforme eu fui me racializando. Então, é um processo curioso, né, que acontece, acho que com todo mundo, assim, com todo negro e negra que tem, ou que começa a adquirir consciência racial, é que a gente vai mudando um pouco as nossas perspectivas e as nossas referências. E aí foi mais ou menos ali no começo da fase adulta, né, lá para os meus 20 anos, por aí não faz muito tempo, que eu comecei a consumir a Octavia Butler, a Nnedi Okorafor, e aí os mais recentes, né, aqui no Brasil, o Ale Santos, o Fábio Cabral, a Luan Zayla, que já estão aí, a Luan Zayla já está aí há muito tempo no mercado, né, e que são ainda autores que as pessoas descobrem como novos. É curioso isso, porque eles não, com exceção dos internacionais, principalmente a Octavia, a Nnedi, por exemplo, que já tem várias traduções em diversos países, inclusive aqui no Brasil, eu acho que ainda há um movimento de falta de valorização do profissional nacional. E isso se reflete muito, puxando o gancho aqui, em como está desenhado o nosso mercado editorial, né? Que muitas das editoras que a gente tem, principalmente editoras que publicam ficção científica, elas se dedicam única e exclusivamente a trazer obras já consagradas e traduzir para o português. Enquanto que você tem uma grande produção de conteúdo, de literatura e de ficção científica nacional, e os autores simplesmente não conseguem espaço porque o mercado editorial ele é fechado. Olha, eu ia te perguntar agora sobre o mercado editorial, mas falando de referências aí, só voltando um pouco no que você disse. Eu entendo totalmente as referências que você tinha, né, sobre herói, sobre ficção científica, quem eram nossas referências, essas histórias, né? Meu pai, quando surge o Blade, né, surge o Wesley Snipes ali na cena, ao mesmo tempo que esses caras, ele vai lá e bota o nome do filho de Wesley, porque meu nome é Wesley, em homenagem a exatamente o cara que meu pai era muito fã, que era o Blade. Meu pai sempre foi muito fã desses caras, Stallone e tal, mas quando surge o Blade, é instantâneo, você sabe, assim, o tanto que a gente se empolga e se identifica. Eu senti que o meu Blade foi quando o Chadwick Boseman fez o Pantera Negra, porque a gente teve a chance de no cinema de um grande herói
sabe? Sim. E essa sensação da gente estar ali discutir representatividade é uma quebra de paradigma, né? é uma quebra de paradigma até de influências. A gente começa a questionar, por exemplo, até você não está nem questionando o que você está curtindo. Parece que a gente tem um Blade a cada 10 anos. Isso é verdade. E você falando aí assim sobre o universo literário, né? Eu sempre me pergunto sobre o mercado editorial no Brasil. Como é que você acha que é o mercado? Eu sempre sinto que é um mercado em crise. Por que eu sinto isso? No Brasil parece que mais fecha livraria do que abre, né? Sim. A maioria das livrarias que a gente tem hoje nas grandes cidades, ou elas estão dentro de shopping, são aquelas padrões que a gente já conhece, ou são virtuais, que não tem problema, mas a gente não é um tipo de serviço que abre livrarias a cada esquina, em todos os bairros. E a cada vez mais, assim, quais as dificuldades assim que um autor, no geral, encontra para publicar contos ou histórias? E quais dificuldades que um autor negro encontra para publicar suas histórias? O brasileiro é um povo que lê pouco. E lê pouco porque o governo se preocupa muito em matar a nossa cultura. Então, é um projeto de governo destruir a cultura, destruir a literatura, destruir qualquer forma de arte. Eu acho que isso já ficou claro no governo Bolsonaro que a gente está vivendo aqui. Já puxando o gancho que você falou que vai ser um ano político, esses últimos 4 anos foram terríveis para a população negra. E eu espero que no ano que vem a gente finalmente se livre disso, porque de fato é um projeto de governo, você matar o artista, todas as políticas de desmonte, de fomento a incentivo à cultura, de fomento à cultura, que estão sendo desfeitas, que estão sendo questionadas ultimamente, e isso coloca os artistas num patamar de quem tem dinheiro, quem já tem dinheiro, consegue divulgar suas obras, consegue produzir as suas obras, e quem não tem simplesmente não consegue. O artista ele fica realmente à margem desses processos. Quando eu comecei a escrever isso, alguns anos atrás, eu tenho vários originais engavetados, e aí eu ficava na internet procurando editoras, né, qualquer editora para publicar, e eu comecei a encontrar editoras que tinham um modelo de autopublicação ou de co-investimento. Autopublicação nada mais é que o próprio autor pagar por uma tiragem das suas obras. Então ele encomenda, como se fosse um serviço de gráfica, ele encomenda todo o projeto editorial, ele encomenda o livro, ele recebe as obras da editora, muitas vezes tem ali dentro do contrato, está incluso um pequeno evento de lançamento do livro, mas depois disso os custos e os ônus de distribuição, de venda e de logística ficam todos em cima do escritor. E é super injusto, assim, porque o escritor paga para ser publicado, e pagando para ser publicado, ele ainda tem que cuidar de todos os processos que, óbvio que por uma questão de conhecimento de mercado, são muito mais fáceis, né, de serem desempenhados por uma editora do que por uma pessoa física. E na época isso me desmotivou bastante, assim, porque parecia que não existia um espaço onde um escritor preto sem dinheiro pudesse publicar o seu próprio livro. Ainda na escola, nessa época, né, que eu tinha meus manuscritos, minhas historinhas e tal, eu tive Cadernos Negros, que é editado pelo coletivo Quilomboje, né, no meu componente curricular. Então eu tive contato com uma literatura negra que era editada por negros, escrita por negros e que era feita para negros. E como a gente já sabe, você mencionou, né, o Chadwick no Pantera Negra e o Blade, parece que sempre que a gente encontra alguma coisa que conversa conosco, é tipo um cristalzinho que dá esperança pra gente. E aí, conhecendo Cadernos Negros, eu comecei a ter contato com o tempo com outras editoras que permitiam alternativas a esse mercado editorial, né? Hoje em dia a gente tem várias editoras, algumas muito consolidadas no mercado, que se dedicam exclusivamente a publicar obras negras, de autores e autoras negras. Então tem a editora Malê, que é que inclusive publica o Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, e que publicou agora o livro mais recente do Fábio Cabral, que é o Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais. Tem a editora Quitembo, que ela publica exclusivamente ficção afrofuturista. Todo ano, nos últimos 2 ou 3 anos, eles lançavam editais da coletânea afrofuturista deles, que dava espaço para escritores estreantes, né, se lançarem no mercado. E aí tem outras editoras como a Masa,
a Oriki, a Dandara, a Nancy, a própria Palas, que a Palas publica o Olhos d'Água, né, da Conceição também, que fortalece esse mercado entre escritores. Então, realmente é como se fosse um processo de aquilombamento, assim, sabe? A gente vai fazendo o nós por nós e se protegendo dentro do mercado, que é um mercado super voraz, um mercado editorial, e alguns escritores, né, esse movimento tem aumentado mais, eles conseguem ganhar visibilidade, conseguem ganhar espaço por conta dessas editoras e dessas pessoas que editam e publicam esses livros. O surgimento de editoras dedicadas a publicar histórias de autores e para leitores negros é devido a uma grande falta do mercado dar espaço para essas histórias? Sim, é muito. Não só uma falta, porque a editora é uma empresa explora um nicho, né? E o nicho de histórias negras, de literatura afro-brasileira, a gente está falando aqui mais de Brasil, é um nicho muito pouco explorado e que tem muito público. O Brasil tem uma população negra muito grande. E uma população negra que consome, que tem demanda, sabe? Então não é aquela questão de a gente precisa ser representado por, sei lá, pobrezinhos, eles precisam se... Não, a gente é um mercado consumidor. A gente paga pelos produtos, a gente consome, a gente tem poder de compra. Nos últimos, não nesses agora, né, mas de 2002 em diante, até lá meados de 2010, da década de 2010, o negro e a negra, eles conquistaram, tiveram vários direitos conquistados, aumento salarial, inclusive, aumento de poder de compra. Isso se refletiu numa ascensão de uma classe social, né? Então as pessoas melhoraram de vida, começaram a consumir produtos. A partir do momento em que você consome produtos, a gente está na posição de demandar que as marcas, de algum modo, representem ou que tenham produtos que conversem com a gente. E se a gente não encontra isso no mercado mainstream, a gente consome os nossos. E é assim que deveria ser. A gente tem potencial para empreender e para consumir dentro do nosso grande quilombo, sabe? Sem depender que as marcas, no caso da literatura, que as editoras, elas deem essas migalhas, esses pequenos espaços, só para cumprir ali uma política de fachada, sabe? E isso faz com que histórias maravilhosas, criações maravilhosas, acabam se perdendo no tempo, né? A gente voltar aí, quantas iniciativas devem ter deixado, né, de acontecer por falta dessa abertura de espaço, e a gente está agora renovando nossos novos leitores, nossos novos escritores, jovens pessoas escrevendo contos e histórias maravilhosas, conseguindo publicar seus livros, e a gente tentar mudar o mercado editorial, não simplesmente para ser representado, mas simplesmente para a gente ter o que consumir. Exato. Que exatamente essa questão, eu quero ir numa livraria, ou eu quero entrar num site e ter o que consumir. Não é títulos lançados de forma aleatória, sabe? Ou só para cumprir uma tabela ali. Não, eu quero ter um livro ali, uma série de 7 livros lançados, eu quero comprar todos. Exato. E isso, eu quero o autor representado mais vezes na editora, com vários títulos publicados, não uma única vez ali. Isso é muito foda. Hoje, que você diz, parece que a gente está descobrindo autores que já estão aí há um tempo. Sim. Eu tenho a mesma sensação toda vez que eu descubro uma história maravilhosa de um autor negro, principalmente na área de fantasia ou ficção científica. Eu começo a ler, eu fico impressionado e fico, nossa, cara, como esse cara é bom, esse cara vai mudar tudo, e eu vou ler, ele já tá na cena aí há 30 anos, sabe? Sim. Nem nenhuma pessoa nova, mas tá dialogando comigo até agora, e eu fico assim, por quê? Por que o algoritmo não me indicava esse livro? Por que eu não conhecia? Porque ele não está no catálogo da minha biblioteca na época da escola, ele não estava no ensino médio, ele não estava na faculdade, ele não tá na livraria que eu compro. Você entende? Ele não é o livro de indicação dos clubes de livro, meus amigos também não conhecem. Hoje eu recebo indicação de vários amigos sobre vários livros, igual você me indica, tem outros amigos que me indicam. Isso é grandioso demais, porque eu vou na livraria, já compro na internet, e todo mundo tem aquele hábito agora de falar que tem uma biblioteca preta em casa, né? Que é uma estante lotada de autores negros, que é coisa mais maravilhosa que isso. É muito potente quando a gente, como você comentou, entra numa livraria e não compra um livro de um autor negro só porque ele é o único livro de um autor negro naquela livraria, mas porque existem vários outros e a gente tem a possibilidade de escolher
A gente tem a possibilidade de procurar aquilo que a gente gosta. Isso é muito potente, isso abre portas. A gente volta para aquela questão básica, como você disse, buscando mudanças e tudo, mas a gente também é consumidor e meu dinheiro ele tem que ser válido. Vamos dar um salto nessa conversa aqui, porque eu acho que o que os ouvintes e eu mais queremos saber é sobre o seu trabalho incrível. Para você que está em casa e não sacou ainda, a gente está falando aqui com um escritor de um conto muito incrível. A gente vai agora falar sobre o trabalho lançado do Frank Delano no ano passado. É um conto, né, Frank? Que ele vai falar aqui um pouco pra gente sobre. Frank, vamos lá falar sobre o seu trabalho? Tá um pouco tímido? Você é bom para receber elogios? Não muito, eu fico um pouco sem graça. Eu lancei no dia 21 de novembro, não por acaso, dia 21 de novembro, o conto Um Filme para Seus Olhos. Ele foi o primeiro momento em que eu decidi, isso foi durante a pandemia, né? Foi em novembro do ano passado. Eu fiquei em casa há muito tempo e a pandemia trouxe processos diferentes para, enfim, cada um de nós, né? E eu vinha de um processo muito desgastante, profissional, pessoal. Eu passei 2 anos sem ir para casa. Eu não moro na Bahia atualmente, eu moro em São Paulo. Eu vinha passando por um processo muito desgastante. E, de algum modo, a literatura, ela me trouxe um sopro, sabe? Eu decidi que eu deveria investir na literatura porque era algo que me fazia bem e era a minha válvula de escape. E então eu decidi escrever e comecei a escrever o meu conto. E entrando naquela onda do mercado editorial, né, que não te abraça, que não te recebe, que não te dá oportunidades, eu decidi me autopublicar pela categoria do Kindle da Amazon, né? A Amazon tem um sistema de autopublicação. Veja, a gente falando de mercado editorial, né? E a Amazon engole editoras menores, inclusive, que estão fechando, mas ela também permite que escritores consigam se autopublicar, né? Veja a contradição da mão invisível do mercado. E eu consegui me autopublicar pela Amazon, e o meu conto está lançado agora no Kindle. Ele está disponível para quem é assinante do Kindle Unlimited, ele está de graça, e para quem não é, ele está R$ 2,99, se não me engano. É o preço de um cafezinho. É verdade, eu entrei aqui assim, né? Eu já até comprei um tempo atrás, mas eu acho que tá muito barato. Foi um processo, o processo de criação desse conto, né? O projeto gráfico quem fez foi a minha amiga, que é designer. Então ela fez todo o projeto gráfico. Eu vou recomendar essas pessoas mais pro fim desse episódio. E o ilustrador foi o Oberas, que é um ilustrador fantástico do DF. E a gente construiu esse material juntos, né? Então, de fato, ele não teve os custos. Ele é um livro digital, né? Ele é um e-book digital. Ele não teve os custos que um livro tradicional teria, e aí isso me permite divulgá-lo, assim. Obviamente que, como escritor, não dá para viver do meu trabalho como escritor, mas eu sinto que é uma porta para eu divulgar o meu trabalho, sabe? E eu fico feliz de ter encontrado esse meio, pelo menos, que a gente vai burlando o sistema como a gente pode, né? E sem contar, né, que a gente vai se descobrindo enquanto produtor de conteúdo, enquanto renovadores de história, né? Porque contar algo muito poderoso. Criar algo assim é algo muito poderoso. Principalmente conseguir dialogar com quem tá consumindo o que você cria. É muito mágico. Tudo que você fez, né, para lançar o seu livro, o seu conto aí, é incrível, todas as inspirações que você teve. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que você respondeu elas nas suas redes sociais, que os seus milhares de fãs ficaram no seu pé querendo que você responda isso. Mas responde para mim aqui. O conto, na versão e-book, né, é a mesma versão que saiu do livro Retrofuturo? Eu já escrevo há muito tempo e, por incrível que pareça, foi só na pandemia que eu consegui realmente trazer o meu trabalho à vida, né? Tirar ele, colocar no papel e também tirar do papel, apresentar para as pessoas. E aí a primeira publicação do conto foi na antologia Retrofuturo, que foi um edital que a Edições e Publicações, né, o nome da editora, eles abriram para a gente falar exatamente sobre os vários movimentos dentro da ficção científica, né, principalmente aqueles movimentos futuristas que se passam no passado. E aí foi assim que eu consegui minha primeira publicação com esse meu conto, Um Filme para Seus Olhos. Mas como eu ainda detinha os direitos sobre a obra para publicar futuramente, eu pensei, poxa, a edição que saiu na Retrofuturo é uma edição limitada, então muitas pessoas não teriam acesso, e eu vi que seria uma oportunidade
lançar como e-book seria uma oportunidade de publicizar isso mais para as pessoas. Então, eu trabalhei na produção desse e-book junto com uma amiga minha que é designer e junto com um ilustrador fantástico que é o Oberas. Só que eu queria fazer um projeto que fosse diferente, assim, que não fosse exatamente o texto literal. Então, eu tive um pouco mais de tempo para me debruçar sobre o texto, para aperfeiçoar o texto. A gente incluiu uma playlist temática, ilustrações, teve todo o trabalho de capa também, da diagramação, porque eu queria de fato que ficasse uma coisa bonita, assim, que fosse... Meu primeiro trabalho apresentado para o público, né, que fosse um bom cartão de visitas. Uma das suas referências que você usou para criar os seus personagens do seu conto, assim, quais dessas referências mais marcou aqui, assim? O meu protagonista, né, eu estava fazendo uma pesquisa histórica quando eu fui escrever, e isso era um tema recorrente que me acompanhava desde a época da faculdade, né? Quando eu comecei a estudar sobre as ordenações filipinas, o livro 5 era o Código Criminal, que eram as leis que, enfim, basicamente puniam as pessoas por cometer crimes, mas elas tinham punições diferentes a depender da classe social e da posição que aquela pessoa ocupava na sociedade, né? Então, os fidalgos, por exemplo, eles recebiam penas menores do que os escravizados ou do que os negros e pessoas menos abastadas na sociedade. E isso foi acompanhando a gente. Aliás, a gente tem um sistema criminal ainda que foi feito e que se renova para continuar punindo pessoas pretas, para criminalizar pessoas pretas, mas isso foi evoluindo no Brasil colônia, passando pelo Código Criminal do Império. E o Código Criminal, ele tipificava várias condutas como rebelião, resistência e insurreição, né? Porque o papel do direito, assim, olhando por um lado mais crítico, o papel do direito é se certificar que as estruturas sociais elas vão ser mantidas. Então, quem faz o direito, quem diz, quem interpreta o direito, são pessoas que estão numa posição de poder e que têm a oportunidade de manter uma estrutura que beneficia elas próprias. Naquela época, esses instrumentos de controle, eles existiam para tentar silenciar os movimentos populares, as revoltas negras. Por isso que eles tipificavam esses crimes, né, como rebelião, resistência e insurreição, que era uma forma de controlar, criminalizar e encarcerar a população negra, tanto livre quanto escravizada. E o protagonista, na pesquisa que eu fiz, ele foi condenado pelo crime de resistência. Então eu achei a referência muito interessante porque ela é adequada para o que eu queria escrever e porque ela suscita, né, esse questionamento de fato, assim, parece que eu dou uma volta completa, né, os meus questionamentos durante o período da faculdade de Direito e as minhas inquietações enquanto escritor, assim, de questionar qual é a ordem vigente, por que a gente acha que a gente está vivendo um momento de normalidade, quando na verdade não é, para quem é que essa normalidade existe. Então é daí que vem a referência para o protagonista do conto. E até para quem tá em casa aí, né, e gosta de se arriscar, quer se arriscar ou pretende um dia escrever fantasia, um livro, um conto, uma crônica, é bom a pessoa estar ciente que o embasamento teórico, não, histórico, é muito importante para que você consiga construir uma boa narrativa, né, Franklin? Sim, leitura e estudo, assim, as pessoas que gostam de escrever normalmente são pessoas que gostam muito de ler. Quando você varia o seu arcabouço, quando você se debruça sobre coisas que te interessam, você consegue transportar isso para a literatura você tem liberdade para modificar essas coisas, né? Por isso que quando a gente fala, e você iniciou muito bem o podcast falando sobre a violência policial, sobre a violência contra a população negra, por isso que o afrofuturismo na literatura é um movimento muito importante, porque ele permite às pessoas negras sonharem e imaginarem futuros onde a gente está vivo, onde a gente realiza coisas, onde a gente consegue ter sucesso, onde a gente se apoia e ter um futuro de fato, né? Então é pegar essas referências que inspiram a gente enquanto escritor e com o poder que a escrita nos dá de transformar isso e criar mundos possíveis. Eu sempre, assim, quando eu tô escrevendo algum conto, alguma coisa assim, porque eu gosto de arriscar algumas escritas, reparo o quanto que gostar de história, ter lido muita coisa sobre história,
me favorece muito na hora de criar narrativa, sabe? Sim. Isso é muito bom e tá com embasamento é tudo para poder ter uma boa escrita. Uma vez eu tava lendo sobre roteiro, né? E aí tinha uma coisa muito interessante que tava lá no material que eu li, que dizia que quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você agrega, mais o seu personagem ele tem caminhos. E caminhos são possibilidades que tornam a história mais rica, né? Quando você tem uma bagagem, quando você não trabalha muito bem a sua bagagem enquanto escritor, você fica preso a caminhos óbvios para os seus personagens. E isso torna o seu texto um pouco mais pobre. Ter a narrativa longa. Exatamente. Agora, né, assim, mesmo que a jornada foi árdua para escrever, para conseguir publicar, para conseguir vender, divulgar o seu conto, teve um reconhecimento aí, para quem não sabe, né, o nosso querido autor aqui foi indicado a uma premiação, né? Ele foi finalista em uma premiação. Fala pra gente aí dessa grande indicação que você teve ao Prêmio Book Brasil. Nossa, foi uma grata surpresa, assim, porque eu lancei o conto despretensiosamente, assim, em novembro do ano passado, e eu realmente, era o meu primeiro trabalho, eu sabia que eu precisava construir mais coisas, revisar, receber feedback, conversar com as pessoas que tinham lido para saber o que eles tinham achado. Então é um caminho, né? É um processo. Mas ao mesmo tempo, como as oportunidades foram surgindo, eu me inscrevi para essa premiação, né? Para o Prêmio Book Brasil. E eles fazem um trabalho muito legal. Eles são um projeto social, na verdade, voltado para o estímulo à leitura e principalmente com crianças. Então, quando a gente se inscreveu, quando os autores se inscreveram, a taxa de inscrição era um livro infantil para que eles pudessem trabalhar com as crianças, né? E paralelo a isso, eles têm essa premiação para incentivar a produção literária nacional. Então, eu fui finalista, escolhido pelo júri como finalista na categoria de autor revelação, e o meu conto ele foi finalista na categoria melhor e-book e narrativa curta. Eu não ganhei em nenhuma das duas categorias, mas eu fiquei muito feliz porque foi um resultado que eu não esperava e eu tive apoio de muita gente. Quando os primeiros nomes, o júri fazia uma seleção prévia e depois os últimos finalistas eles iam para a votação popular, né, para definir quais eram os 3 colocados. Eu fiquei muito feliz com toda a movimentação que eu tive nas redes sociais, o apoio que eu tive das pessoas, assim, no trabalho, todo mundo meio que comprou essa jornada minha, e isso para mim teve um significado muito importante e me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo. Eu tenho certeza também, né? Ser indicado é tão bom quanto ganhar. Mentira, ganhar é melhor. Não, assim, mas ser indicado é incrível, porque isso também já é um reconhecimento, né, do poder de alcance, assim. Sim. E isso divulga o seu trabalho, sua escrita para outras pessoas, num prêmio que tem tentado resgatar aí, né, o incentivo à literatura e à escrita, principalmente para jovens autores como você. Parabéns, Frank. Eu espero espelhar muito em você também para um dia soltar um conto ou um próprio livro aí, porque é um sonho de criança, né? Eu nunca te li, eu quero te ler. Um dia eu vou te passar alguma coisa para ver o que você acha. Pode ser um revisor pessoal. Pode deixar, então, vou ficar honrado. Que incrível. Dá uma palhinha, dá uma sinopse aí pra gente do seu conto aí. Conta pra gente sobre o que é a história de um filme para seus olhos. O meu conto, ele começa pelo fim. É engraçado porque sempre que eu consumo algum produto, um livro ou um filme, que começa pelo fim, que depois rebobina e vai pro começo, eu fico muito incomodado, assim, porque é meio que eu tô tomando um spoiler, mas ao mesmo tempo a gente não sabe nada do que acontece. E foi um recurso que eu utilizei. No começo do conto, o protagonista, que é Benê, ele tá diante da morte. E aí eu parto dessa premissa, né, de que quando a gente tá próximo ali do que a gente acha que vai ser a morte, ou do que seria de fato a morte, a nossa vida passa por nossos olhos como se fosse um filme, daí o título. Benê, ele é um jovem pesquisador, ele acabou de sair da faculdade, do doutorado dele, e a tese de doutorado dele foi sobre uma regulação para as novas matrizes energéticas que existiam no mundo. Contextualizando, a história se passa em Salvador,
dos anos 80, mas é uma Salvador futurista, porque, paralelo a isso, houve mudanças tecnológicas que ocorreram nos países africanos e que foram disponibilizados também para os países da diáspora. E isso permitiu que países como o Brasil pudessem se desenvolver e se tornar potências mundiais. Dentro desse contexto, Benê ele chega com esse marco regulatório, ele começa a trabalhar para uma empresa de exploração energética que coloca ele um pouco em xeque entre os valores que ele acredita enquanto pessoa, enquanto pesquisador, e aquilo que ele precisa fazer para ter uma vida normal, porque ele não tem dinheiro, ele não tem trabalho, ele busca oportunidades. Então, esse conflito que tem uma outra personagem, que é uma outra pesquisadora, uma cientista, Monifa. Ela é a personagem responsável por criar esse conflito no protagonista. Eu sei que você, durante a pandemia, desenvolveu muito essa história. Eu sei que você está com ela há um tempo antes de publicar, que já era um sonho, né? E o Franklin lançou esse conto em 2021, mas ele vem produzindo ele há um tempo. Ele se passa, talvez, na melhor cidade do Brasil, né não? Que é Salvador. Que é... assim, eu acho que qualquer pessoa que talvez escreveria um conto futurista em Salvador, eu acho que foi maravilhoso, assim, os elementos que você escolheu, principalmente aquela ilustração do viaduto, do elevador Lacerda. Aquilo é muito foda, né? Tinha que ter um quadrinho dessa história. Salvador, eu sou de Alagoinhas, que é uma cidade do Agreste, no interior da Bahia, e é uma cidade de 140, acho que já tem 150 mil habitantes por aí, e que fica próxima de Salvador. Então, assim, muitas pessoas que eu conheço vão a Salvador. Eu tive colegas que estudaram na UFBA, estudaram na UNEB em Salvador. E eu, quando era criança, o meu pai ia muito ao médico em Salvador e eu acabava nunca podendo ir. E ficava em casa, porque eu tinha escola, porque eu tinha alguma aula e tal. Então, e sempre aquela vontade. Salvador, então, era uma cidade que ela ficava muito no meu imaginário, sabe? Como um lugar que eu almejava visitar. E eu fui várias vezes para Salvador, mas assim, menos do que eu gostaria. Porque logo depois que eu concluí o colégio, eu fui estudar em Ilhéus, que é no sul do estado. E aí de Ilhéus, depois que eu me formei, eu voltei para casa, ainda passei um ano em casa e depois de mudança para São Paulo, que é onde eu vivo atualmente. Então, é muito estranho porque eu sou muito apaixonado por Salvador e parece que eu sempre estou me afastando de lá. E aí eu acho que esse foi o motivo, talvez, de eu ter me inspirado para escrever esse conto. E também o fato de que Salvador é reconhecida como a Roma Negra, né? A capital é a cidade mais negra fora da África. Você realmente... a cultura negra, ela pulsa nas veias de Salvador. É uma sensação de que só quem conhece sente, sabe? É lindo. E para mim nada melhor do que escolher esse lugar para escrever a minha história. E eu gosto desse contexto de ter planos de fundo onde a história se passa em cidades brasileiras, sabe? Onde eu consigo me imaginar nas vielas, em lugares que eu já estive, e poder tornar a história mais real para mim. Sim, você aproxima o leitor, né, do que está sendo escrito ali. E isso você incentiva o leitor a. Eu fico tão empolgado quando eu vejo ilustrações, quadrinhos que são de cenários e referências brasileiras assim, porque literalmente torna possível a criação de umas histórias que pra gente é muito distante, porque pra gente parece que a gente tem que se transportar para outro mundo, criar uma concepção de cenário totalmente nova para poder ter um plano de fundo das nossas histórias. Quando que a gente tem um cenário maravilhoso para aproveitar, eu não falo só de beleza natural, eu falo de história mesmo, né? De elementos ali na paisagem. E aproveitar Salvador, acho que foi uma excelente escolha, não só porque é a capital do estado onde você vem, mas que para nós, qualquer pessoa negra que não é de Salvador, igual eu sou de Minas aqui, é um sonho, é essa conexão que a gente sente, a gente acha a cidade bonita, a gente quer conhecer, a gente percebe essa intensificação da cultura negra, e ler uma história que se passa lá é perfeita, principalmente para quem é de fora. Perfeito, parabéns. Obrigado. Franklin, o conto se passa em um contexto pós-guerra, né? Isso. Tá, eu quero saber o porquê você escolheu esse contexto, mas também eu quero saber se é possível a gente pensar em um mundo nas histórias onde a guerra não exista. Eu escolhi o contexto do pós-guerra, na verdade, é uma Salvador dos anos 80, né?
E aí, essa passagem do pós-guerra, dando um spoiler para quem ainda vai ler, ela se dá bem no começo do conto, quando eu crio ali um preâmbulo e contextualizo toda a história. Porque eu acho que a Segunda Guerra, e aí vou puxar um outro gancho, meu pai gosta muito de Segunda Guerra Mundial, assim, não da guerra em si, né? Mas de estudar a Segunda Guerra, e daí vem o meu nome, Franklin Delano, que era o presidente dos Estados Unidos. Faltou o Roosevelt aí. Faltou o russo. Meu pai tinha vários livros de Segunda Guerra, várias histórias, gravações de fita, né, de documentários, e ele me contava histórias da guerra. E eu pensava muito em como a Segunda Guerra Mundial ela foi um marco na história da humanidade e em como os sistemas que a gente tem, os modelos de produção que a gente tem e os contornos, né, do espaço geopolítico que a gente tem hoje se desenvolveram a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra e da Guerra Fria como consequência. Então, imaginando essa noção de realidade alternativa, criei essa história onde os países africanos, os países da África e da diáspora africana, eles tinham tido uma realidade diferente daquela que a gente conheceu, que é uma realidade de séculos de exploração, né, de séculos de subserviência ao assim chamado primeiro mundo. Então eu subverti a ordem global e eu tentei imaginar como seria um cenário em que nós, tanto os povos de África quanto da diáspora, tivessem uma realidade diferente. Esse é o contexto. Quando você pergunta sobre a guerra, se é possível imaginar uma realidade sem guerra, eu sou pacifista, mas eu já fui mais esperançoso. Eu acho que a guerra, o conflito, ele é uma condição inerente ao ser humano para satisfação de necessidades individuais que em algum momento se tornam, entre aspas, coletivas, né? Então, eu não vou citar nenhum exemplo porque eu não tenho cacife para falar, para fazer um comentário aqui sobre geopolítica atual, mas a gente vê muitas guerras que têm acontecido nas últimas décadas ou que estão acontecendo no momento, e muitas vezes essas guerras elas são fruto da vontade individual de um líder, enfim, uma pessoa, e que entram no inconsciente coletivo daquele povo e que passam a se tornar uma necessidade coletiva daquele povo. Veja, guerrear, assim, que é uma coisa, se a gente for pensar racionalmente, é uma coisa que não tem sentido. São pessoas se matando por um espaço, por uma ideologia, por recursos, mas ainda assim eu acho que é uma questão inerente à natureza humana, porque nós somos essencialmente egoístas. E enquanto existir o nosso egoísmo, fatalmente haverá guerra. No meu processo criativo real, Frank, eu já pensei várias vezes em ter uma narrativa meio futurística, mas não tão futura quanto a gente imagina o futuro, sabe? O que vai ser considerado futuro depende muito do observador, então isso dá mais liberdade, mas ao mesmo tempo você tem umas regras, você tem que se prender para se escrever sobre isso, né? Não, a gente pensa o que é o avanço tecnológico, né? Quando a gente teve lá o fenômeno o fenômeno não, né? Enfim, fenômeno histórico da neocolonização, né, dos países africanos, eles pegaram emprestado as teorias biológicas e adaptaram isso para as ciências sociais. Então é aí que surge o darwinismo social, né? Quando eles elencam níveis de evolução das sociedades e justificam que estão levando a civilização, né, por assim dizer, os europeus, né, justificam que estão levando a civilização aos países africanos, que eles são atrasados. Então, a partir dessa ideia, né, do gancho dessa ideia, que surgem as noções contemporâneas que a gente tem hoje de países de primeiro mundo, de países de terceiro mundo, né, que, enfim, não se adota mais. Mas é a partir dessa noção de que existe uma linha por onde todas as sociedades, países e comunidades vão percorrer, e nessa linha que segue para o futuro, você tem países que são atrasados e você tem países que são tecnológicos e desenvolvidos, né? Então, pensar no futuro faz a gente questionar muito assim, que tipo de futuro a gente quer
e em que é que se baseia essa nossa noção de futuro e de progresso. Você acha que para dentro das regras da literatura, a literatura afrofuturista, ela já tem suas regras próprias de escrita que a conduzem, que pode auxiliar quem está pretendendo se arriscar nessa área? É um movimento de liberdade, também por isso muitas das premissas são ainda muito fluidas. E eu acho muito interessante isso, porque diferente de alguns movimentos literários que a gente teve, inclusive no Brasil, onde você tinha regras de métrica, regras de temática, o afrofuturismo ele tem premissas, entre aspas, mais simples, né? É uma literatura de preto para preto, onde você centra, de fato, o protagonismo em pessoas negras, e você usa elementos de ancestralidade para compor aquela ideia, né? Então, quando a gente fala em elementos de ancestralidade, eles podem ser elementos de África ou elementos da diáspora, por exemplo, que foram os que eu usei no meu conto, né? A base que sustentava ali a minha história, por exemplo, era da negritude, do processo de ancestralidade em Salvador, né, na Bahia. Mas, para além disso, você tem várias vertentes, né? Então, tem pessoas que exploram essa ideia de futuro utópico, onde as sociedades, onde a gente consegue enxergar um futuro para a população preta, um futuro onde haja democracia racial, onde haja essa democracia, onde a gente se enxergue e produza, e onde nós sejamos protagonistas da nossa própria história. Mas existe, por exemplo, uma vertente que explora muito a distopia. E a partir da distopia, nessas sociedades quebradas e rompidas, regimes totalitários, a partir dessa distopia você pode fazer uma crítica racial em torno disso. Então, para além dessa necessidade de você ter uma literatura de preto para preto, com protagonismo negro e com elementos de cultura e de ancestralidade negras, todo o resto ele acaba sendo um pouco mais fluido. E isso é bom porque você tem muitas pessoas com ideias diferentes, com bagagens diferentes, que estão produzindo literatura afrofuturista. E eu espero que mais pessoas produzam coisas incríveis, contos incríveis, afrofuturistas, para que a gente se sinta inspirado e incentive novos autores a nascerem aí no Brasil, né? Seria incrível. E lotem a Amazon de e-books barato pra gente comprar. Baratinhos. Sim, isso é lindo, assim, não existe competição na literatura, sabe? A literatura é um espaço onde a gente celebra a arte e a imaginação, e ter contato com essas pessoas, quanto mais gente ali dentro daquele seu nicho, muito melhor, porque você consegue fazer trocas, você consegue dialogar com aquelas pessoas, você consegue se aquilombar, né, quando a gente fala da literatura afrofuturista, se aquilombar e crescer junto um com o outro. Então é sempre muito positivo, assim, quanto mais gente, melhor. Eu gosto muito do seu conto, eu indiquei ele pra várias pessoas, assim, principalmente nessa vibe de indicar pra amigos coisas novas, coisas que eu vou descobrindo, e receber indicações também. Seu conto tá na minha lista de contos afrofuturistas preferidos do Brasil, pode ter certeza disso. Franklin, quais são as referências históricas que você abordou nesse processo todo? A preocupação que eu tive foi de trazer muita subjetividade para eles. Eu não gostaria de plastificar os meus personagens. Então, para quem vai ler, tem personagens que falam de um jeito específico, tem personagens que usam um determinado tipo de linguagem, tem a personagem da Monifa, né, que é a cientista, que ela fala um português moçambicano. Então, eu procurei trazer esses elementos para puxar mais a individualidade dos meus personagens, porque eu queria, de fato, que eles se parecessem com pessoas reais, assim. Quando a gente escreve um conto, né, uma história mais curta, ela tem um espaço limitado, ela não te permite criar tudo aquilo que você quer. Por outro lado, você tem a oportunidade de aprimorar aquilo que você escreveu, seja o espaço, ou os personagens, ou os diálogos, de modo que aquelas 10, 15, 20 páginas, elas se tornem, de fato, muito boas de ler. E aí a minha preocupação, porque eu, como leitor, tenho necessidade de me apaixonar por personagens interessantes. A minha preocupação era criar esses personagens que se tornassem interessantes. Então, uma pessoa pode ler e pode gostar muito de Monifa, pode se identificar com Monifa. A outra pessoa pode ler e pode se identificar com Benê.
uma terceira pessoa pode ler e se identificar com os rebeldes do Agreste. Então, eu acho que abrir esse leque, né, trazer a pluralidade de subjetividades é muito importante quando a gente vai escrever. Essa questão do pós-guerra, ela foi muito importante para eu construir essa realidade alternativa e essa brincadeira que eu faço, né, daquilo que é real e daquilo que é o imaginário. Eu exploro o fenômeno da Revolução Moçambicana, também logo no começo do livro. A questão do projeto Apollo, né, que tá ali dentro daquele momento da corrida espacial, e eu vou pegando esses elementos e eu subvertendo, assim, essa preocupação que eu tive de ir subvertendo para um lugar que eu gostaria que existisse, para um lugar onde eu gostaria de viver. Trazer história, né? E Salvador tem muito isso também, quando você explora uma Bahia plural e diversa, né? Não só a Bahia do litoral, né? Tudo bem, a história se passa em Salvador, mas uma parte dela também no Agreste, e você trazer esse contraste de biomas e esse contraste de culturas, tudo isso eu fui tentando trabalhar assim de pouquinho em pouquinho para conseguir chegar no produto final. Literatura afrofuturismo, né? O afrofuturismo no geral, ele tem dado origem a muitos debates, a muitas concepções, muitas coisas muito fodas, assim, de diversas direções de estética, igual a gente comentou por aqui. E na literatura, ele continua vivíssimo. Você citou Octavia Butler, né, que é uma das pioneiras, pode ser considerada uma das mães do movimento, né, como autora de ficção para pessoas negras aqui. No Brasil, a gente tem pessoas aí assumindo esse papel, também publicando livros, contos, igual o Franklin publicou dele. Hoje, quando você vai na internet e faz uma busca, a quantidade de títulos que você consegue encontrar, que notariamente na escrita, na fonte utilizada para a capa, nos elementos da capa, tudo é muito bem pensado para remeter a gente a esse conceito afrofuturista. E isso é uma das coisas para mim que não tem preço hoje na hora de consumir esse conteúdo, porque é mais do que a história que eu ainda nem li. Sabe? A fonte é pensada, os símbolos são pensados, a capa é muito bem pensada. Isso me remete que o autor, a escritora, tiveram todo um cuidado de comunicar comigo, o leitor que procura esse tipo de história. Não é uma capa vazia, não é uma fonte qualquer. Isso para mim é precioso. Eu espero que os autores continuem com esse cuidado de tentar transmitir essa ideia de afrofuturismo, de uma história dedicada a personagens negros, no instante que eu olho a capa do livro, sabe? Porque isso é foda. Você tem aquele livro também, eu ganhei, mas não tive tempo de ler ainda, que é o Caçador Cibernético, né, da Rua 13. Sim, do Fábio. Parece ser um livro muito bom, que é um livro brasileiro. O Último Ancestral. E tem o livro do Ale Santos, né? O Ale Santos, que é o Último Ancestral, que lançou, que também é um livro que parece ser muito interessante, preciso comprar. Eu tô colocando na minha lista aqui vários livros que são afrofuturistas, e são brasileiros, que têm essa pegada toda que a gente discutiu aqui na literatura, que é incrível, né, Franklin? Escrever é um ato muito potente. Assim, o escritor ele tem muito poder nas mãos, porque ele consegue criar o mundo que ele quer. Quando a gente trata da literatura afrofuturista e a gente pensa em escritores negros que criam mundos que muitas vezes não existem, para que, de algum modo, pessoas negras consumam arte e criem uma válvula de escape desse mundo perverso contra os negros que a gente vive, porque consumir arte é isso, né? Consumir arte é sobreviver. Isso é muito potente. Cara, você está sentado diante de um computador com o seu caderno e sua caneta na mão e você tem a possibilidade de simplesmente criar quem você quiser, de criar o mundo que você quiser. Quando você dá esse poder para pessoas que não têm voz, elas passam a ter voz, elas passam a ter poder. E isso é muito bonito. E sem contar que a gente vive num mundo onde a maioria dos conteúdos hoje que a gente se identifica enquanto pessoa preta, ele é criado e é gerenciado por pessoas pretas. Isso diz muito sobre a incapacidade de autores, de diretores, cineastas brancos de se comunicar com a gente, de criar histórias pra gente. Que não sejam histórias tão taxativas. Alguns autores têm tanta dificuldade em criar personagens negros
mesmo que em plano de fundo ou plano de destaque, que às vezes eles nem colocam os personagens nas histórias. Simplesmente são histórias que não existem qualquer personagem de cor. Isso é uma coisa que me incomodou muito na literatura durante anos, porque não era apenas um racismo literário, a questão de como se escrevia a época do autor, mas também tem muito também da incapacidade de pensar pessoas negras em papéis que não sejam aqueles que eles estão acostumados a ver. Então, se você já não consegue lidar com uma pessoa negra em papel de poder no mundo real, você consegue transferir isso para uma história, talvez? Obviamente não. E isso é uma das coisas que me decepciona muito em autores que continuam ainda afirmando isso nas suas histórias. Enfim, então eu espero que o nosso futuro na literatura ele seja preto sim, porque nossas histórias estão mudando isso, a gente está ocupando prateleiras e prateleiras, e enquanto pessoa preta que produz, que tem uma renda, eu consumo esse tipo de produto e eu gosto de reverter meu dinheiro para pessoas pretas também. E eu tenho certeza que você também é assim, Frank. Não, e a gente sente, né, quando, principalmente no audiovisual, mas também na literatura, quando eu estou consumindo um conteúdo e eu começo a ver papéis muito estereotipados dos personagens negros, ou uma descrição muito caricata, eu vou logo buscar assim, quem foi o roteirista, quem foi o diretor? E geralmente são pessoas brancas. Há uma inabilidade dessas pessoas de pensarem, puxando o título do seu podcast, fora da caixa, né? E de entenderem as pessoas negras como pessoas plurais, como pessoas diversas. Essa subjetividade, por isso que quando a gente fala de representatividade, dos dois lados da tela, né? Então, quando você tem uma obra, por exemplo, que retrata protagonistas negros, personagens negros, e ela é dirigida, roteirizada por profissionais negros também, você consegue inserir camadas de subjetividade que vão deixar a história muito mais rica, muito mais complexa, sabe? Muito menos plastificada. Tem vários filmes, assim, alguns até que ganharam o Oscar, tipo Green Book, que eles retratam o tema racial e que eles trazem protagonistas negros. Quando você olha a produção, você tem vários profissionais brancos trabalhando ali e você consegue entender, então, como a história tem alguns gaps, como a história tem, às vezes, uma falta de sensibilidade, ou como ela apela para o ridículo, né, para o exagerado em alguns momentos. Então, é importante que a gente esteja dos dois lados da tela, que a gente também tenha profissionais, escritores, roteiristas, produtores, diretores, diretores de fotografia, que tragam esse olhar de uma vida inteira e que eles consigam imprimir isso através das obras. E até se a gente for pensar nesse lado também, o próprio Pantera Negra, né? O filme, né, que foi adaptado e tal, é incrível, foi lá, tem toda uma direção e tudo, mas o próprio personagem dos quadrinhos original, ele foi criado por artistas brancos. Sim. Pensar dessa forma, o Pantera Negra é um personagem afrofuturista? Que a gente tá, hoje, na hora de adaptar, a gente já consegue fazer essa transposição desse personagem e trazer ele para como nós, que estamos na arte produzindo, queremos pensar isso. Entende? É que eu tô colocando? Sim, você sabe que essa história que dá muito pano pra manga, né? Porque, de fato, uma definição estrita do afrofuturismo é, de fato, uma obra que é produzida por negros, sobre negros e para negros, assim, se a gente for colocar dessa maneira. E o Pantera Negra, quando ele nasceu, ele foi criado por quadrinistas brancos. Só que o Pantera Negra, ele não ficou famoso pelos quadrinhos, ele ficou famoso pelo filme. E aí a gente tem uma questão que é de a gente ocupar esses espaços, de a gente hackear esses espaços, né? No caso do Pantera Negra, o filme ele ganhou notoriedade pela história, pelos efeitos, pelo roteiro, e porque ele tinha um elenco, uma produção majoritariamente negros, que trabalharam de maneira impecável no filme. Assim. As categorias que o Pantera concorreu no Oscar, e aqui eu vou citar só de figurino, por exemplo, que aqui eu me lembro que teve uma puta pesquisa histórica e tudo, trouxeram pro filme esse status de excelência. E aí é um ponto em que a gente se reapropria, né, de uma história que já foi apropriada por outros. Então a gente consegue fazer com que a obra negra, o Pantera Negra nesse caso, ele seja muito maior do que os quadrinistas brancos que criaram ele. Se a gente for tomar como exemplo o próprio termo afrofuturismo, ele foi cunhado pelo Mark Derry, que é um escritor e crítico cultural, no ensaio dele Black to the Future, né, em tradução literal, Negro Rumo ao Futuro.
Só que hoje o termo afrofuturismo ele não está vinculado ao Mark Derry. O termo afrofuturismo é um termo que é usado por cientistas, pesquisadores, críticos literários negros. Um outro exemplo que eu consigo lembrar, que é o território Lovecraft, que eu acho assim, o que o Jordan Peele fez foi fantástico, porque o H.P. Lovecraft, que é o pai do horror cósmico, que é o pai desse gênero literário, ele era um racista. Super! Ele descrevia personagens negros, retratava personagens negros nas obras dele como se fossem animais. E aí o Território Lovecraft, o livro, ele também foi escrito por um autor branco. É um livro de contos, uma antologia, inspirada ali nos elementos nos elementos Lovecraftianos. Mas a adaptação audiovisual foi feita pelo Jordan Peele, que é o diretor e roteirista de Corra, que é o diretor de Nós, e que é o produtor também de Infiltrado na Clã. Então, essa visão que o Jordan Peele fez para a série da HBO, imagina, tipo, Lovecraft está se contorcendo no túmulo. E eu acho que é sobre isso, é sobre a gente hackear essas representações, essas apropriações que foram feitas, de a gente tomar elas e se apossar delas, e tomar elas para nós. Então, eu acho que esse é o caminho que é feito, sabe? Não dá para negar que, como você comentou, Pantera Negra, ele foi escrito por quadrinistas brancos, mas a imagem, no imaginário coletivo, o que se tem do Pantera Negra hoje é uma puta produção audiovisual preta. Então, eu acho que é sobre isso, assim, acho que a gente está no caminho certo. Eu também acho que a gente está no caminho certo. Sobre seu conto, a gente pode esperar uma continuação, ou será uma história solo, ou virão coisas novas por aí? Então, vou te dar um spoiler aqui, Solte. direto pro pessoal do Fora da Caixa. Eu tenho um outro conto que eu vou lançar em breve, a gente já está trabalhando no projeto gráfico e na capa, que ele se chama A Arca. E aí eu vou dar um pequeno spoiler, né? Eu gosto muito eu tive banda na época da faculdade, e então eu sou muito apaixonado por música também, e eu gosto muito de ouvir o Sun Ra, que é o pai do afrofuturismo na música, né? Ele tem uma história muito peculiar, porque ele relatava que foi abduzido por alienígenas de Saturno, salvo engano, e que lá em Saturno ele tinha recebido essa missão de voltar para a Terra e salvar o povo negro. Assim, no momento final, no estágio final, ele construiria uma arca para tirar as pessoas negras da Terra e levá-las para um lugar melhor. E eu acho fantástico assim, todo o trabalho, a construção musical, filosófica que o Sun Ra imprimiu na música e que acaba se miscuindo em outras formas de arte, como a literatura. Então esse conto, A Arca, ele narra justamente, ele é uma space opera, e ele trata justamente de uma nave composta por diversos astronautas de diversos países que está indo colonizar um planeta, um exoplaneta. Então estamos finalmente saindo da Terra, estamos finalmente deixando para trás tudo que marcou negativamente, né, o povo negro, e estamos indo rumo ao futuro, estamos olhando para frente, para o futuro, para um novo lugar, um novo espaço onde a gente de fato vai poder ser quem a gente gostaria de ser. E aí esse é o enredo do meu conto que eu vou lançar em breve, ainda não tenho a data, mas ele com certeza vai ser no mesmo modelo de um filme para seus olhos, né? Ele vai estar disponível de maneira gratuita para quem tiver o Kindle Unlimited, e ele vai ficar num precinho na faixa para quem também quiser adquirir. Ai, que incrível. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Obrigado. Eu queria te agradecer por esse papo incrível. Eu acho que conversar sobre afrofuturismo rende muito episódio. Eu acho que a gente pode fazer um episódio, reunir uma galera diversa aqui que trabalha com o tema, só para falar sobre esse conceito. Você na literatura, uma galera na arte, na música, a gente conversar sobre como a gente pode abordar esse tema e diversificar sua aplicabilidade. Vai ser um papo incrível e você já está convidado a participar deste episódio. Aê! A gente teve aqui a participação do Frank. A gente agora vai para o nosso momento de indicação, mas antes eu quero deixar aqui registrado para vocês ir lá na Amazon, ligarem o Kindle de vocês e comprarem Um Filme para os Seus Olhos.
que é simplesmente um conto incrível. É baratinho, é mais barato que uma garrafinha de água. Então, assim, não vai comprometer o orçamento de ninguém. Além de ajudar o nosso querido escritor e talentoso aqui, você vai consumir um conteúdo muito bom e vai começar a trazer esse hábito de consumir autores negros, autores de fantasia e ficção científica na sua vida. Franklin, vamos lá para o nosso momento de indicação? Cara, eu queria muito agradecer o convite, a oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. Eu agradeço. A gente sabe como demorou muito para a gente conseguir marcar esse podcast, esse episódio, esse bate-papo. Da última vez que isso iria acontecer, a minha avó ela acabou se hospitalizando e, infelizmente, ela acabou falecendo no dia 25 de março. Então, como uma forma de tributo, eu queria dedicar esse episódio à memória dela, minha avó, Dona Beth, que me ensinou muito sobre sensibilidade, que me ensinou muito sobre altruísmo e doação, e que ela tem uma pequena aparição no meu conto, que a gente tanto falou dele aqui. Eu chamava ela carinhosamente de um apelido, né? E num trecho do conto, uma netinha chama a avó também carinhosamente por esse apelido. Então eu queria dedicar esse episódio para ela, porque é para ela e por ela que eu faço as coisas que eu faço, e é por conta dela que eu imprimo a sensibilidade que eu imprimo quando eu vou escrever. Ai, que incrível. E eu tenho certeza que ela está bem representada. Fico muito feliz de você ter aceitado gravar com a gente depois de um momento muito sensível que você passou de perder alguém tão especial. Mas você é um cara muito especial. Eu tenho certeza que ela sempre foi muito orgulhosa de você. Você merece todo o espaço que você conquistar, cara. Parabéns, sério. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá para o nosso momento de indicação? Bora! Agora o nosso momento de preto para preto, a hora que eu indico e que o Franklin indica para vocês um filme, uma música, um livro, uma página no Instagram, um livro, outro livro, mais autores, e é isso. Franklin, quer começar? Você que é o visitante da casa, pode ir, o tapete está estendido. Cara, como filme, eu não tenho como não falar de Medida Provisória. Puta, é um puta filmaço, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É a estreia de Lázaro Ramos no cinema, é um filme distópico. Como diretor, né? Como diretor, é um filme distópico. Cara, é incrível, assim, eu saí do cinema chocado. Então, eu indico como filme, e a gente vai, eu e você, como é que funciona? Pode indicar todos. Como livro, eu tenho 2 indicações, que é o Cometa, do William Dubois, que ele publicado pela editora Fósforo, e O Céu Entre Mundos, que é da Sandra Menezes, publicado pela editora Malê. Como ilustrador, cara, eu não tenho como não falar desse cara magnífico que trabalhou comigo no meu conto, que é um cara que está sempre presente. Foi ele quem fez a ilustração maravilhosa de Salvador, que é o Oberas, @_Oberas, que é um ilustrador preto, afrofuturista, do Centro-Oeste. Cara, ele tem muitos trabalhos legais, assim, ele tem muitos jobs massas, e é grafiteiro também. Ele é incrível, ele é um mago. Que incrível. Tem uma designer que trabalhou no projeto gráfico do meu livro, que é Even, @ehven, de vir. E ela é designer gráfica e DJ, então ela me ajudou a montar não só o projeto gráfico do meu livro, como a playlist temática dele. Ela é maravilhosa, assim, é muito bom trabalhar com os nossos e trabalhar com quem entende, assim, é muito, muito legal. E aí, como a gente está falando de literatura, tem 3 blogs no Instagram de literatura que eu sigo, que eu me inspiro muito. Um deles é o Litera Negra, tem outro de ficção científica, que é da Afrofuturas, e eu tenho o Negro Geek também, que ele fala mais de quadrinhos e de assuntos do universo pop, né? Então são os 3 blogs literários que eu tenho para indicar hoje. Eu sigo muito o Negro Geek, e de um tempo pra cá, né, assim, a gente que é um pouquinho nerd, é um pouquinho geek, joga e tal, a gente vem transformando a forma que a gente vem consumindo esses conteúdos, sem deixar de consumir esses conteúdos, né, porque eles foram problemáticos pra gente durante um tempo. Sim. Hoje eu sigo páginas de anime dedicadas a fazer releituras de desenhos e animes, tornando os personagens negros, Os cosplays.
e livros e colecionáveis. E o mercado ele tem tentado se ajustar, sabe? Por mais que seja um mercado bem preconceituoso, esse mercado nerd, eu falo mais dos fãs, eu gosto de ver essa transformação, porque a gente tem um poder de compra incrível, e a gente está entendendo isso de uma forma muito poderosa, também começando a produzir para que os nossos também consumam. Isso é muito foda. E ter esse na literatura é muito incrível. Eu fui na Bienal Mineira do Livro no sábado, né? Foi menor do que geralmente é, depois de muito tempo sem acontecer, por causa da questão de Covid, então foi bem menor do que eu gostaria. Mas eu comprei vários livros em promoção, vários assim. Mas eu comprei um livro que estava lá. Olha pra você ver, a gente bate tudo com o que a gente estava falando, né? Eu vi o livro na prateleira, achei a capa maravilhosa, as cores maravilhosas, a fonte maravilhosa. Eu abri o livro, o autor era negro, era uma fantasia, uma ficção científica, afrofuturista maravilhosa, e eu não conheci o autor e achei que estava descobrindo ouro naquele momento. Qual livro é? O livro é de 2021, do ano passado. O livro chama Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James. É uma fantasia incrível, onde se passa num ambiente afrofuturista, numa África, e ele é jamaicano, sabe? A história é simplesmente fantástica, assim. Eu não vou falar que é a Game of Thrones africana, porque não tem a ver com o medievo e toda essa pegada. Mas tem sim toda uma construção de mundo. E quando eu falo natureza, personagens, geografia, tem mapa. Sabe, quando o livro de fantasia tem um mapa. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo as imagens dele aqui. Ele é muito lindo o livro. E eu descobri que saiu a continuação dele agora no dia 15 de 2022, mas só tá em inglês ainda, que chama Feiticeira Lua, Rei Aranha, que é a continuação e a crítica tá aclamando, dizendo que é melhor que o primeiro. Eu comprei o livro no sábado, já tô lendo, não posso dizer muito sobre a obra, mas eu posso dizer que tá sendo uma das coisas mais incríveis que eu já li nos últimos anos. Então, para quem quiser, o livro não é caro, ele é barato. Eu recomendo, você pode comprar a versão virtual, né, para você ter aí no seu leitor virtual, mas eu recomendo comprar a versão física porque é um livro muito bonito, capa dura, cores maravilhosas, Leopardo Negro e o Lobo Vermelho, de Marlon James. É mais um autor aí para vocês conhecerem, é um autor que eu não conhecia e eu estou amando o livro. É muito foda, né, tudo interessa a gente, assim, tudo atrai a gente, a estética, o conteúdo, quando o projeto gráfico ele é feito bonito, assim, que agrada a gente, né, com cuidado, é foda. É muito bom. Eu acho que é isso de indicação. Lembrando a vocês que todas as indicações citadas por mim e pelo Frank vão estar linkadas no link deste post. Linkadas no link deste post. Dá pra ser mais redundante que isso? Talvez não hoje. Frank, deixa aí suas redes sociais para quem tá em casa poder acompanhar você, acompanhar o seu trabalho, né? E, claro, mandar nudes. Vocês não vão me achar no Twitter porque puta rede tóxica da minha brincadeira. Demanda muita saúde mental, assim, então só os fortes ficam por lá. Mas, para quem quiser me seguir no Instagram, é @delano.fd. Tudo que eu publico, tudo que eu faço, os meus projetos estão lá. Também é um Instagram meio pessoal, assim, meio profissional, então tudo eu acabo postando lá, mas o conteúdo literário, os meus projetos de literatura estão lá. Então, quem quiser saber mais um pouco é só me seguir. Franklin, incrível. Galera, sigam o Franklin para acompanhar o trabalho dele. Sigam o Fora da Caixa nas redes sociais, @Fora da Caixa Cast. Leiam um livro, tá? De preferência de autores negros. Consumam livro, comprem, ajudem o mercado editorial a não fechar, tá? Não acabar, porque livro é muito bom. E é isso. Beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Franklin, beijo e se protege do frio, tá? Beijão. Tchau, tchau.